Olá, hoje eu vim aqui para falar com vocês uma coisa importante por conta dessa situação que a gente está vivendo no momento, né, de isolamento. Eu sei que isso não está acontecendo em todos os estados, mas aqui para a gente em Santa Catarina está tudo já fechado, todos os atendimentos eletivos. Então, eu queria falar para as mães que vão acabar ficando algum tempo aí sem o atendimento eletivo e mostrar para vocês que a gente tem uma ferramenta enorme nas nossas mãos. A maioria das mães tem essa caderneta de saúde da criança, que é o que a gente recebe, é onde são feitas as anotações. Algumas mães não têm essa caderneta porque recebem na maternidade um outro caderno ali que é feito a anotação, então talvez elas não tenham todas essas informações. Esse caderneta aqui que eu estou mostrando para vocês, aqui dividindo na tela com vocês, ela é de 2011, tá? Ela foi publicada, né? E eu baixei ela nesse site, que não sei se aparece para vocês, depois eu vou ver, mas é no site da Fiocruz. Eu digitei no Google Caderneta de Saúde da Criança, Fiocruz 2019. Ela não aparece para mim, a que aparece para mim é essa, que é uma edição de 2011, tem algumas anteriores. A mais nova eu não achei, mas elas são muito parecidas, tá? Então, a gente tem essa ferramenta que é excelente, ela é distribuída, né, e feita pelo Ministério da Saúde. Ela tem muita informação que pode ajudar a gente nesse momento de muita dúvida. Então, você pode ler, a gente acaba não lendo, e eu também nunca tinha visto, eu acho que ela completinha. Hoje eu passei o dia aqui em casa com as crianças, então eu só consigo fazer produção de algum conteúdo agora à noite, respondi uma ou outra pergunta, compartilhei um pouquinho da minha rotina aqui com as crianças, como é que a gente está fazendo nessa fase tão difícil. E então eu parei para olhar porque eu achei que isso seria uma coisa interessante para vocês. Eu vou mostrar, folhear ela aqui com vocês algumas coisas e queria mostrar no final, que é o objetivo dessa aula, que é a principal preocupação das mães em relação ao peso. Então eu vou mostrar para vocês no gráfico como é feita a anotação para vocês poderem acompanhar. A gente pode pesar a criança em qualquer balança que a gente tem em casa. Crianças maiores você pode botar direto na balança se ela já fica sentadinha. Para os bebês menores, o que a gente precisa fazer é pesar o bebê com a gente no nosso colo. Você tira a roupinha do bebê, segura ele no seu colo, pesa você com ele, depois põe ele em alguma superfície segura ou entrega para alguma outra pessoa e você pesa daí você sozinha e é só fazer a subtração, que é o que às vezes a gente faz no consultório, se a gente está com algum problema na balança de bebê ou alguns bebês que não ficam na balança, né, depois de um tempo quando eles têm muita mobilidade, como tem o risco de queda, às vezes eu opto por fazer o peso junto com a mãe. E aí você faz a conta na calculadora, que é como eu faço, não fico fazendo conta de cabeça, tá? Vocês fazem a conta na calculadora, todo mundo hoje em dia tem um celular que tem uma calculadora, você faz a conta e você pode fazer essa anotação. Tá? Até que as coisas se normalizem e você volte a fazer isso. Então, vamos junto dar uma olhadinha nessa carteirinha de saúde da criança, para a gente ver que ferramenta maravilhosa que a gente tem e é distribuída pelo nosso Ministério da Saúde. Então, essa caderneta que eu tenho aqui, como eu falei, é de 2011 e ela é de menino, elas são divididas entre meninos e meninas porque os gráficos têm diferenças, tá? Então, o gráfico de menina é um, o gráfico de menino é outro, porque eles têm diferenças em relação às medidas, né? Sobre os primeiros dias de vida, como que você deve fazer, né? O bebê não deve dormir de barriga para baixo, essa a gente sempre fala muito dessa informação. Aqui eles têm outras informações, né, em relação à saúde do bebê, que ele precisa de tranquilidade, em relação ao fumo, o banho, como é que é feito e tal. Tem orientações em relação aos cuidados com o umbigo do bebê. Agora a gente está tendo aí falta de álcool gel, né, de álcool 70, álcool gel, todos os tipos de álcool, até na minha compra da semana, que eu sempre peço pela internet, eu uso muito em casa um álcool perfumado, para limpeza das superfícies, né? Nem ele tinha, então eu não recebi esse álcool que deixa super cheirosinho. Mas não tem problema, não é o álcool que é responsável por secar o umbigo. O que é importante e que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde é você manter o umbigo limpo e seco. Então, se você fizer uma lavagem adequada com água, sabão e secar bem, o álcool 70
não seria necessário a princípio. Por que a gente usa o álcool 70? Para diminuir a chance de colonização por bactérias patogênicas, né? Mas a orientação da Organização Mundial de Saúde é só apenas a lavagem e manter limpo e seco o umbigo toda vez que você fizer a troca da fralda, tá? Então, não usar moedas, né, a presença de secreção, e aqui quais seriam os sinais de alerta, isso tem post lá na página, alguns outros cuidados, aqui o cuidado que a gente fala com o talco, né, e com a maisena, eu gosto muito de usar a maisena, eu uso ela tanto no banho do bebê, quanto uso ela direto na pele, e sempre oriento o cuidado para não haver sufocação da criança, então você não pode jogar na criança, né, que era o que a gente vê passando aquele talquinho assim, então que você deve passar, e quando eu passo principalmente em região do pescoço, né, eu seguro ele na mão e faço a passagem assim, depois com uma toalhinha eu tiro o excesso, deixo só aquilo que ficou, mas a gente pode substituir isso completamente pelo banho, colocando 2 ou 3 colheres de sopa de maisena na água da banheira, que já vai ter o mesmo efeito, tá? Tem uma parte inteira sobre a amamentação do bebê, falando sobre os benefícios para o bebê, os benefícios para a mãe, como tornar a amamentação mais tranquila e prazerosa. Mostra um pouco aqui como é que é feita a pega adequada, algumas orientações, né, de atenção, fala sobre a doação do leite para as mães que têm excesso de leite, como fazer a ordenha e a expressão manual do leite, como deve ser feita a higienização, como fazer o armazenamento do leite. Muitas mães perguntam, né, lá na caixinha, e a gente tem essa ferramenta aí em casa que a gente pode ver, como prevenir os problemas, rachaduras, mama empedrada. Então a gente tem muitas informações. Aqui a gente tem também um pouco falando sobre os 10 passos para uma alimentação saudável da criança menores de 2 anos, e para as maiores também, a gente vai ter na sequência aí das páginas. A gente tem isso, é tudo reforçado naquele guia que eu sempre cito para vocês, e oriento que vocês vejam e leiam. Tem uma parte inicial inteira sobre a amamentação, depois a gente tem a introdução alimentar, lá eles especificam tudo, é uma linguagem muito clara, já falei no outro vídeo, é muito interessante que as mães leiam, tá? Então, fala aqui sobre os passos, né, aleitamento materno, e a partir dos 6 meses, aqui que seria o passo 2, né, complementar a alimentação. Peraí, tem pernilongo aqui voando. Algumas outras dicas, tá? Vamos ver se eu passo aqui para outra parte. Fala um pouco sobre o desenvolvimento da criança, o que você pode fazer para estimular o seu desenvolvimento com afeto, separado por meses, as aquisições que a criança tem, o que você poderia fazer, e a vigilância do crescimento da criança. Então, a criança com saúde cresce bem. Está orientado aqui pra gente, tá? Então, aqui a gente vê, você vai ter as medidas, né? A altura, o peso, que é um dos parâmetros mais importantes pra gente no começo, principalmente no primeiro ano de vida. E vai falar um pouco agora sobre a vacinação. Aqui a gente tem um calendário vacinal que provavelmente está desatualizado, eu não olhei com cuidado, porque é antigo, né? A gente tem muitas atualizações, 2 a 3 vezes por ano, a gente tem atualizações em relação às doses vacinais, e isso é muito fácil de achar, vocês podem pesquisar tanto no site do Ministério da Saúde, quanto no site da Sociedade Brasileira de Imunizações. Eles têm uma parte dedicada, inclusive está escrito família, né? Você tem acesso, é só digitar no Google, lá você tem todas as orientações em relação às vacinas, tá? Com o calendário vacinal atualizado agora de 2019 e 2020. Aqui a gente fala sobre cuidados com a saúde da criança. Então, quais seriam os sinais de perigo? Quais seriam os sinais de perigo para crianças menores de 2 meses? Se a criança tiver, então, 2 meses e você achar algum desses sinais, você deve procurar imediatamente atendimento médico. Então, é importante que a gente fique atento a isso aqui. Nesse momento que a gente está, em que a gente não tem possibilidade de procurar o pediatra, né, de rotina, então a gente deve estar atento ao que pode acontecer para o bebê para procurar imediatamente um serviço de saúde. Fala aqui, né, hipotermia, febre,
pus saindo da orelha, icterícia, cor amarelada da pele, urina escura, fezes claras, aqui temos as cores aqui das fezes que seriam suspeitas. Se a criança está muito molinha, isso para menores de 2 meses, tá? Até os 2 meses de vida a gente tem um cuidado um pouco diferente em relação às crianças um pouco maior. Depois a gente vai ter aqui, se a criança tiver 2 meses ou mais, então você vê que a lista de cuidados é muito menor. Tá? Porque já são crianças que têm uma saúde já um pouco mais firme, digamos assim, né? Já tem um pouco de desenvolvimento dos seus sistemas metabólicos, o corpo tem um equilíbrio maior. O bebezinho muito pequeno, ele é muito instável e muito suscetível a que pequenas alterações já façam um grande prejuízo para o seu corpo. Que é bem interessante sobre a prevenção de acidentes, quedas, né, que é a principal coisa nas crianças pequenas, principalmente até 1 ano, tá? É a principal causa de trauma em crianças são as quedas, a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Fala de outras causas, afogamentos, intoxicações, isso dividido por faixa etária. E agora começa a parte do registro dos profissionais, tá? Então, aqui fala que o profissional deve preencher adequadamente a carteirinha, porque isso é um documento da criança, é um prontuário que ela pode levar, e se mudar de cidade, mudar de profissional, você tem todos esses dados anotados, tá? Eu procuro ser bem rigorosa com a anotação disso dos meus pacientes, procuro anotar certinho, tudo bonitinho, o que a gente tem de dados. Então, a primeira parte falaria sobre gravidez, parto e puerpério, porque isso influencia diretamente na saúde da criança, e depois vem os dados do recém-nascido. Então, além daqueles dados iniciais que a gente tem em relação ao nome dos pais e tal, aqui você tem os dados sobre o nascimento. Se ele foi atendido, se foi hospitalar, não foi, se foi atendido pelo pediatra, pelo enfermeiro, por uma parteira, horário de nascimento, o peso de nascimento, a medida do perímetro cefálico, se era menino ou menina, né? A idade gestacional, alguns exames de triagem neonatal, então a gente tem essa manobra de Ortolani, que é uma manobra feita para ver se o quadril da criança está ok. Isso é muito importante, principalmente nas crianças que têm posição pélvica, porque você pode alterar, né, a formação ali do quadril. Temos o teste do reflexo vermelho, que seria a triagem visual do bebê, o teste do pezinho, se ele foi feito e se veio normal, a triagem auditiva, aqui ainda nesse não tem, mas a gente tem já nas mais novas a triagem cardíaca e o teste da linguinha, que se não está anotado aqui, como não tem local, geralmente está na parte de anotações, na parte de trás dessa página, algumas carteirinhas tem, e a gente acaba anotando. Então, aqui, ó, nessa parte de anotação, geralmente eles fazem as anotações em relação à triagem cardíaca e ao teste da linguinha. Aqui a gente tem um outro dado muito importante, que é o peso da alta. A gente vai se basear nesse peso da alta naquela primeira consulta da primeira semana. Então, o bebê ele tende a perder um pouco de peso assim que nasce, em torno de 10% do peso, devendo retornar ao peso de nascimento entre o 10º e o 14º dia de vida. Então, a gente usa esse dado aqui naquela primeira consulta para ver se a criança já voltou a recuperar peso. Especiais, então tem aqui uma parte falando sobre o acompanhamento da criança com síndrome de Down, porque o desenvolvimento deles pode ser um pouco diferente, assim como o desenvolvimento dos prematuros, a gente costuma usar a idade corrigida, que eu já falei como é que é feito, você faz uma correção da idade de nascimento da criança, né, em que semana que ela nasceu, por exemplo, nasceu de 30 semanas, quantas semanas faltariam para ela completar 40 semanas, então seriam 10 semanas, e aí você diminui isso da idade cronológica, né? Então, seria a idade corrigida. Isso não vale para as crianças a termo, tá? Então, se o seu bebê nasceu a partir de 37 semanas, já é considerado termo, então você não vai fazer idade corrigida de 3 semanas para completar as 40 semanas. Então, onde a gente faz o registro, né, dos pesos, né, com a data, a idade, o peso, a estatura, o perímetro cefálico da criança. Tem 2 páginas para a gente fazer essa anotação. E aqui a gente vai fazer a anotação no gráfico. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente costuma fazer. Por exemplo, para o perímetro cefálico, aqui depois eu vejo se eu consigo mostrar para vocês como é que é feito, né, a medida do perímetro cefálico, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz. Então, digamos que agora o bebê acabou de nascer e ele tinha um perímetro cefálico de 35. Então, você vai fazer essa anotaçãozinha aqui.
Eu não sei mudar a cor, deixa eu ver aqui, sei mudar a cor, ó, desculpa aí, gente, mas aqui eu nunca mexi com desenhos aqui. Aí depois, com um mês, a criança cresceu a cabecinha e foi para 36, você vai fazer a anotação ali. Com 2 meses, a criança veio e ela tinha a cabeça já em torno de 38, ou 38,5, que seja, eu vou só fazer aqui o desenho para mais ou menos a gente ter essa marcação aqui, tá? Então, 38,5. Com 3 meses, ela estava em 40 centímetros. Mesmo que fique um pouquinho abaixo aqui do gráfico, com 4 meses, ela tinha 41 centímetros e meio, ou 40 centímetros. 40 centímetros, 40 centímetros e meio. Então, você vê que aqui a gente faz uma curva, a gente traçando uma linha aqui, a gente vê que essa criança, apesar de não estar bem dentro daquela, né, seguindo certinho aquela curva, ela mantém uma curva ascendente, que mostra que o crescimento dela é mais ou menos mantido, né? Então, ela vem com esse crescimento mantido, tá? A gente tem essa página que a gente vai fazer as anotações iniciais. Então, digamos que um bebezinho que nasceu com um peso de 3,5 kg, ele estava aqui, né, no primeiro dado da curva. Com um mês, o bebê ganha, em média, aí 1 kg, ele volta aqui com a gente com um mês, tinha 3,5 kg, ele volta com 4,5 kg. No outro mês, ele ganha, digamos, em torno, isso são dados que eu estou inventando agora aqui na hora, tá? Digamos que com 2 meses, então, ele ganhou 800 gramas, ele foi para 5,3 kg, que vai ser mais ou menos aqui. No outro mês, digamos que ele mantém o ganho de 800 gramas, ele vai para 6,1 kg, olha, a pessoa médica não sabe fazer conta, né? Então, a gente vai anotar ele ali. Com 4 meses, ele já ganhou um pouquinho menos, então ele ganhou em torno de 600 gramas, é normal isso, tá? 6,100, então digamos que ele foi para, ganhando 600 gramas, 6,700, então o pezinho dele tá aqui. A gente vê que, como no outro gráfico que eu mostrei para vocês, esse peso ele tem uma curva ascendente. Oh, meu Deus, isso aqui eu não consigo fazer direito, mas para vocês terem uma ideia, é uma curva ascendente que segue, ela não precisa ser exatamente no verde. Essa linha verde, ela nos mostra a média das crianças. A maioria das crianças saudáveis teriam em torno desse peso. A gente considera as anotações que fiquem entre as duas curvas, entre as duas curvas vermelhas como normais, tá? Que seria um padrão. Entre a linha vermelha e a linha preta seria um motivo de atenção, e coisas que estejam aqui fora das curvas pretas estariam ou para cima ou para baixo, né? Ou obesidade ou desnutrição aqui no caso, tá? Além disso, o que a gente precisa ver é que curvas que tenham, né, digamos aqui a gente fez, eu vou fazer uma segunda curva, a criança nasceu, digamos, com 4 quilos, vermelho, tá? Para atenção. No outro mês ela ganhou só meio quilo, então ela foi só para 4. No outro mês ela ganhou só 300 gramas, então ela foi para 4,800. E no outro mês ela ganhou apenas 200 gramas, então ela foi só para 5. A gente vai fazer o desenho dessa curva dessa criança e a gente vê que ela é uma curva que está caindo, né? Se aproximando aqui de uma curva de gravidade. Então, é uma curva que ela está tendendo a ficar reta. Quando a curva tende a ficar reta, ela é uma curva que nos chama a atenção, tá? Eu tenho um destaque, inclusive, que eu falo sobre isso, mas aqui está ficando mais ilustrado. Então, aqui a gente tem uma curva que está ficando reta. Essas curvas são as curvas que nos chamam a atenção, tá? Mais ou menos um cálculo em relação ao ganho que a gente deve ter por dia, por faixa etária. Então, nos 3 primeiros meses, você tem um ganho maior de peso e ele vai diminuindo até a criança completar 1 ano. Entre o primeiro e o segundo ano, eles têm um crescimento bem menor do que no primeiro ano. E o que acaba preocupando os pais, né? Eles chegam a ganhar em torno de 2 a 3 quilos só durante um ano inteiro, sendo que algumas crianças ganhavam 1 quilo em um mês. Então, ocorre uma diminuição na velocidade e as curvas são adequadas para essa anotação, tá bom? Hoje eu queria mostrar isso para vocês, espero que tenha sido útil. Queria chamar a atenção para vocês, eu sei que alguns estados ainda não estão com
com os alertas para ficar em casa, mas fiquem em casa, é muito importante nesse momento que todos nós participemos disso. Então, se você pode ficar em casa, fique em casa, não saia.